Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte. Estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte. Hoje, todos nós, alegres, contentes, estamos completando 27 anos no ar, fazendo o melhor para o esporte amador, dando força para o futebol profissional. Não foi fácil vir até aqui, manter esses 27 anos ininterruptos no ar do nosso programa Encontro do Esporte. E hoje um programa itinerante de novo. Estamos na festa dos melhores do Gauchão, organizada pela Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. A nossa associação que eu tive o prazer de presidir em 1982 e 1983. Tá certo? Uma associação que vai fazer agora 72 anos. A partir de agora com vocês, então, a festa Os Melhores do Gauchão, organizada pela Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Presidente Edgar, nossa Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, recebendo as personalidades do futebol gaúcho, os melhores do gauchão, como sempre, nós fazendo história.
A gente está tentando resgatar uma valorização maior para o futebol do Rio Grande do Sul. Desde que a gente começou esse trabalho na SEG, a gente vem tratando de ações que possam repercutir exatamente neste reconhecimento e na valorização do que se faz no futebol do Rio Grande do Sul. E aí a SEG entra como uma entidade importante, porque congrega os cronistas esportivos do Rio Grande do Sul e que estão diretamente ligados com o Campeonato Gaúcho. É a nossa principal competição no início de temporada, mobiliza grande parte do estado, embora hoje limitado a 12 clubes, mas se sabe que tem torcedores em todas essas cidades que participam e nas suas imediações que torcem para a Grêmio Internacional e para os clubes do interior. Então isso é importante e a gente, com este encontro que estamos fazendo, estamos resgatando um pouco disso, né? A ligação, essa conexão que deve e tem que existir entre os cronistas esportivos do Rio Grande do Sul e o público, que é o seu público-alvo, que são propriamente os clubes e os torcedores. Até porque nós, cronistas esportivos, é que levamos as informações aos torcedores. E muitas pessoas não entendem isso. Então, este é o momento, realmente, dos colegas todos escolherem e votarem para escolher os destaques. O que isso representa frente à sociedade esportiva? A gente optou pelos destaques ao invés de uma seleção, por exemplo, né? Os melhores do Campeonato Gaúcho, goleiro, lateral direito, zagueiro, porque é uma situação bem complicada, né? Às vezes até mesmo você não consegue refletir o que foi a realidade de uma competição, porque a opinião de um, às vezes, não é a mesma opinião do outro, e no fim tem que ser escolhido 11 jogadores apenas, de um grupo aí de 12 equipes que participam do campeonato. Então a gente optou pelos destaques, né? Esses destaques são aqueles jogadores que realmente fizeram por merecer, o craque do campeonato, o jogador revelação, o artilheiro, né? O goleiro menos vazado. Nós vamos entregar aqui o troféu Fair Play, que já é uma iniciativa da SEG desde 2015, que é para o clube que teve o melhor índice de cartões amarelos, o mais disciplinado. E vamos fazer homenagens também aos dirigentes do passado, né, que tiveram uma importância muito grande do futebol gaúcho, o presidente Hélio Dourado do Grêmio Porto Alegrense, que está aí vivo, e o presidente Evaldo Poeta, lá do Farroupilha de Pelotas. Sabe que eu vou me reencontrar um pouco com o meu passado, porque eu comecei como repórter em Pelotas, lá em 1976, estudante de jornalismo, e o Coronel Poeta já era o presidente do Farroupilha, diz que ele está com 90 anos, né? 90 é perto disso. Então, isso é importante, a gente tentar fazer esse reconhecimento enquanto eles estão aqui com a gente, né? E por tudo aquilo que eles representam para o futebol do Rio Grande do Sul. Neste ano a gente escolheu esses dois. Quem sabe ano que vem se escolham outros, né? Mas a tentativa é justamente ter esse principal objetivo, que é valorizar esses personagens que marcaram a história do futebol do Rio Grande do Sul. E outra coisa, né, tem outro lado, as pessoas gostam, né, de ver reconhecido, do lado pessoal, do lado profissional, um resgate da história e tudo aquilo que eles representaram, inclusive para nós, jornalistas, que convivemos com essas pessoas todas, muitas fontes nossas, né? Exato. Para a gente que é mais da antiga, né, que tivemos a oportunidade de conviver com esses personagens, agora para essa nova geração que está chegando aí, eles têm a oportunidade de conhecer o presidente Hélio Dourado, têm a oportunidade de conhecer o Evaldo Poeta, né, e saber que a história deles é uma história que se confunde com o próprio futebol do Rio Grande do Sul. E está muito mudado tudo. Dias atrás fiz uma entrevista com o Valdir Espinosa, cara. E ele pensa tanto quanto eu. Ele diz que não gosta de falar em entrevista coletiva, que ele gosta de falar pessoalmente. Mas nós temos algumas dificuldades, presidente. Alguns colegas nossos acham que assessorar a imprensa é evitar que o jogador tenha contato com a imprensa. Eles teriam que facilitar o contato. Por exemplo, eu se fosse assessor de imprensa, tu se fosse assessor de imprensa, quanto mais os nossos assessorados estiverem na mídia, melhor ou não? Eu tive essa oportunidade de realizar um trabalho de assessoria lá no Esporte Clube Juventude em Caxias, e a primeira coisa que eu disse para o presidente Milton Scola era que eu jamais iria interferir no trabalho da imprensa de Caxias do Sul ou do Rio Grande do Sul como um todo. Na verdade, essa evolução foi uma evolução negativa, né? Na medida em que você evita com que o jornalista possa realizar seu trabalho, você deixa muito mais tempo para especulação. Esse é um dos pontos. Segundo, aquela valorização do atleta
Às vezes até por uma questão íntima, de uma amizade, ela vai se perdendo com o passar do tempo. Esse distanciamento também o afasta do torcedor que, no final da história, é aquele que assiste a televisão, é o que ouve o rádio, que lê o jornal. Hoje você pode ver, você pega o jornal hoje, você não tem mais nenhuma informação Exclusiva. Hoje não tem. É uma entrevista coletiva, quadrada, todo mundo pergunta a mesma coisa, o cara levanta, vai embora. E aquela questão de você poder explorar um aspecto que particularmente você viu numa equipe de futebol, ou numa ação do treinador, ou do dirigente, que você vai colocar no jornal, vai escrever numa coluna, ou vai fazer algum tipo de comentário mais ácido, talvez, até mesmo de cobrança um pouco maior no rádio, na televisão. Isso acabou. Então, dá margem à especulação. E aí, quando se especula, se corre o risco de acertar ou não. E aí o assessor liga rapidinho. Aí ele liga, não é bem isso. Pô, deixa o cidadão falar. Se você não quer que fale aquilo que você não quer ouvir, então se manifeste a respeito do assunto. Eu acho que essa é uma das saídas que a gente tem para tentar quebrar um pouco essa censura, entre aspas, né, que a gente vem recebendo nos últimos tempos. Presidente, 72 anos vai fazer a nossa associação, sucesso. Vai receber os teus convidados que estão chegando aí, que eu vou continuar por aí entrevistando e conversando com essa galera toda. Parabéns. Parabéns para todos nós, parabéns para a SEG, para os associados da SEG que hoje participam dessa festa. Então, Júlio Santos, rapaz, começou no São Paulo, em São Paulo, passou por grandes clubes. Hoje eu estava inclusive dizendo, olha, o cara tem 35 anos, você botar no Inter, joga no Inter. Parabéns pelo título do Novo Hamburgo. Obrigado, eu fico contente, fico feliz pelos elogios. Isso mostra que o trabalho nosso dentro do campo vem sendo reconhecido, né? E graças a Deus conseguimos não só o reconhecimento dentro do campo, mas com o título também, que era o mais importante. Em que momento, assim, do campeonato vocês sentiram no grupo, olha, dá para chegar mais longe, daqui a pouco, olha, dá para ganhar o título? Teve esse momento ou não? Na verdade, a equipe estava muito equilibrada quanto a isso. Nós vivíamos cada momento como se fosse o último. Desde a primeira rodada com o Caxias, ali foi o pontapé inicial para que a gente almejasse algo maior. O primeiro objetivo era fugir do rebaixamento, o segundo classificar entre os 8. E a partir do momento que entrou os mata-matas, nós sabíamos que se nós fizéssemos grandes jogos, nós tínhamos condições, e foi por etapa. Teve um momento que balançou, acho que foram 5 ou 6 vitórias, depois 2 derrotas, e aí vocês retomaram de novo. Isso, verdade. Mas nós sabíamos que nós não iríamos ganhar todos os jogos, que uma hora a derrota iria vir, mas nós teríamos que estar preparado para isso. E graças a Deus a gente estava, conseguimos classificar bem primeiro, que era o objetivo, e depois foram mata-matas. Mata-matas eram decididos em detalhes onde a gente conseguiu sair vencedor. Quem era a tua turma no São Paulo lá, nesses 13 anos aí? Quantos vingaram como profissional? Na verdade, a minha safra teve uma safra boa. O Márcio, goleiro, jogou aqui no Grêmio, o Gabriel, o Jean, Kaká, Júlio Batista, Fábio Simplício, peguei Fábio Aurélio, o Edu. Todos jogaram e jogaram muito, hein? Sim, são grandes jogadores. Graças a Deus tive o prazer de atuar com bastante jogador de qualidade. Aí tu rodasse São Paulo, Goiás, onde mais? Comecei no São Paulo com 10 anos, onde eu passei até 2004, fui emprestado para o Paysandu. Fiquei 2 anos no Goiás, no 2007 fui para o Vasco, Portuguesa, passei 2 anos no futebol francês, voltei, 2011 São Caetano, 2012 na equipe aqui do Mazembe, e em 2013 eu vim aqui para o Sul, onde eu estou até hoje. Vai continuar para jogar essa Série D com o Novo Hamburgo ou já tem proposta para sair? Apareceu algumas coisas, mas a gente está aguardando aí. Marca furada não dá, né? É verdade, ainda não. A gente está esperando o momento certo para que a gente decida. O Novo Hamburgo também está em reunião com a diretoria
para ver qual é o melhor para o clube. A gente está aguardando para ver o que resolve. Grande Júlio, sucesso. Vamos lá então bater um papo com o nosso secretário de Esporte, Cultura, Turismo e cantor e compositor nas horas de folga. Ou tu não tem mais folga? Não tenho mais horas de folga, a não ser em casa, para minha esposa, para os meus filhos e ocasionalmente na casa de alguns amigos. Mas a tarefa de conduzir a secretaria, a nova secretaria que resulta da fusão da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, ela é um desafio muito grande, mas ela está dentro de um contexto do governo. O governador, quando pegou a máquina pública do Estado, havia 29 secretarias, ele num primeiro momento reduziu para 20 e agora reduziu para mais 17. O que o governador tem dito é que o Estado do Rio Grande do Sul, durante muitos anos, em si mesmou-se. Parece o cidadão que, tu está em si mesmado, tu só olha para si mesmo. Então, o desafio é um Estado de menor tamanho para dentro, chegar nas mesmas políticas que chegava no tamanho anterior. Quer ver um exemplo? Tu que foi secretário de esporte, sabe bem disso. Apesar de... Nós estamos com um edital neste momento aberto, vai até julho, um edital dos recursos da Lei Pelé, que chegam ao Estado pelas loterias. São 650 mil por mês, é isso? Ou um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos? Oscila de acordo com o movimento, mas assim, nós botamos agora na pista 3.800.000, um edital que está aberto da Secretaria, 3.800.000 somente para prefeituras, para apresentarem projetos de academias ao ar livre, aquisição de material esportivo, os jogos municipais ou projetos sociais com esse recorte de inclusão por meio do esporte. As prefeituras podem se inscrever nessas 4 categorias, mas só vão ser premiadas em 2, para que mais prefeituras cheguem ao prêmio. E o teto de projeto é 20 mil. Então, são 190 novos projetos que serão contratados em todo o Rio Grande do Sul, com um aporte inicial 2017 de fomento ao esporte. E perceba, isso está sendo feito imediatamente após a extinção da Fundergs. Tu és o secretário de tudo isso, esporte, lazer, cultura, mas é um guarda-chuva e tu tens o teu diretor de esportes lá, é isso? Exatamente. A Secretaria tem uma diretoria de esporte, uma diretoria de cultura, uma diretoria de turismo. Quem está atuando comigo na diretoria de esporte é o Gelson Pires, que eu conhecia lá do nosso Colorado, do Internacional, mas tem um grupo de servidores de carreira. Então é o seguinte, esse edital é só para prefeituras. Quer ver uma coisa, Bosco? Eu também determinei que a Secretaria faça, a nova Secretaria agora, adote uma prática que eu, como secretário da Cultura, já vim adotando. Sempre que nós lançávamos editais do Fundo de Apoio à Cultura, eu fazia, nos 2 anos de governo da nossa equipe, liderados pelo governador Sartori, edital para as pessoas aprenderem a apresentar os projetos. Então, já está marcado um edital, uma parceria da nossa secretaria com a FAMURS, para que as prefeituras mandem os técnicos a Porto Alegre, para tirar aquele problema, às vezes uma boa ideia é escrever Para que o atravessador não entre nesse momento. Que o próprio prefeitura, o próprio departamento da prefeitura saiba fazer e apresentar o projeto, é isso? É isso, porque eu acho que nós que somos agentes públicos temos que valorizar os servidores públicos, o serviço público, a função pública e dotar de mesmas condições de igualdade, todas as prefeituras para que elas apresentem projeto. Porque realmente, tu fala uma coisa, hoje em dia... O Brasil está assim, né? O cara chega e diz, não, isso aqui é muito difícil, só eu sei fazer, que é para... Problematiza, aparece um problema para dizer que depois vai te vender uma facilidade. Então, o órgão público tem o dever de passar isso só na área do esporte. Mas também o Proesporte está atuando, o projeto de incentivo fiscal. Nós... Semana passada, eu acho, uns dias atrás, eu tive ali na Sojipa, que é um clube com uma tradição imensa, repassamos 440 mil para a Sojipa do Proesporte, com patrocínio, daí é lei de incentivo, patrocínio de 2 empresas, elas vão abater dos impostos, 440 mil para
para a modalidade do atletismo e para a modalidade do judô do esporte. Então, as políticas públicas para o esporte continuam, embora elas estejam agora agrupadas numa nova secretaria, que está me dando muita alegria, porque eu já sou da área cultural. Mas eu estava apavorado. Bosco, o que é que eu vou fazer no esporte lá? Vitor Hugo, vai lá e faz que é bom. É bom, e eu estou sendo muito recebido. Sabe que eu digo para o pessoal, eles me dizem, mas será que tu vai cuidar bem do esporte, cuidar bem do turismo? Esse dia o meu filho chegou em casa e disse, pai, tirei 10 na história. Eu digo, não, mas história tu é bom, tu tem que estudar mais onde tu não é bom. Então eu digo para mim mesmo, a comunidade cultural me conhece, é a segunda vez que eu sou secretário da Cultura, já fui do Rigoto, agora com o Sartori, mas eu não vou descuidar e procurar transpirar um pouco mais na questão do turismo e na questão do esporte. Uma questão do turismo que também é importante. Outro dia a gente articulou Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, uma campanha institucional junto ao Ministério do Turismo, divulgando com verba do Ministério os 3 estados numa campanha que não vai passar aqui para o Rio Grande, vai ser gente das outras unidades da federação que vai ver. O Sul é meu destino, querendo otimizar o turismo também na temporada de inverno. Secretário Vitor Hugo, muito obrigado. Sucesso lá. Vou lá. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas, Eu te amo, vovó. venceu resistências Eu te amo, pai. e conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Tá certo, então. Estamos de volta aqui do Hotel Embaixador, no salão de festas, a festa Os Melhores do Gauchão, organizada pela Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a nossa SEG. Vamos lá aí, roda aí e vamos embora com os homenageados e os convidados deste grande evento. Vem cá, meu, tu já foi o garoto de ouro, hoje tu tá garoto de prata, é isso? É? Pô, pelo menos é de prata, que outros já dizem mais baixo que isso, né, João? Ainda eu acho que eu consigo ser ainda alguma coisinha assim como garoto de prata. Cabral, prazer te rever. Nós estivemos juntos agora recentemente na festa da federação e eu vou te contar que eu fiquei muito impressionado. Eu, tu e o Falcão conversando e o Falcão durante 40 minutos só falou em ti. Tu percebesse isso, né? Ô, Braulio, aquele jogo, aquele meio campo, e o chorinho, e aquele jogo, e aquela jogada. É verdade. Mas eu acho que isso é quase um tipo de agradecimento, João. Porque quando o Falcão foi estrear, o jogo era em Livramento. E quem ia ser homenageado era o Dorinho, que é de lá, né? Aí o pessoal disse assim, não, o Braulio tem que vir junto, que o Braulio na época era o ídolo, né? Aí eu disse pro Dino Sani, Dino, quem é que tu vai levar lá? Não, vou levar assim. Eu digo, leva aquele guri lá para fazer a minha cancha. Aí ficou Falcão, Braulio, Dorinho. Tu imagina que nós fizemos no primeiro tempo. Estava 4-5-0 e aí ele olhando e eu estava no auge, né? E aquela frase que tu falou para ele, que eu guardei, que tu dissesse pro Dino Sani, tu vai botar esse guri nunca mais vai sair do time, que era o Falcão. É verdade, é verdade. Eu disse pro Dino, digo, Dino, te prepara. Quando terminou o jogo, esse guri vai jogar e tu nunca vai tirar do time. Vai ser titular absoluto. Quando nós voltamos, tá, que nós estávamos no meio do campo batendo uma bola, estava o Tovar e o Carbone,
Aí chegaram e disseram, ei garoto, tudo bem? Digo, tá. Chamei os dois e disse assim, ó, se prepare que o tempo de vocês é curto, que aquele guri joga muita bola. E foi mesmo curto, né? Que jogador de bola, né? E tu estava falando também que eu nem lembrava, diz que tu era volante. Depois que tu adiantasse um pouquinho para 8, que no tempo era o meia-direita, né? Hoje eles nem sei como é que eles chamam hoje, porque tem 5 volantes. Acho que nem existe, né, João? E o que acontece é o seguinte, e eu dou graças a Deus de ter subido para meia-direita, porque a ideia do treinador, que era o professor Ribeiro, e do meu vice-presidente, que era o Juarez de Albuquerque Chinad, de me colocar como 8, que dizia assim, o Braulio tem que jogar mais ou menos como o João Severiano, tem que fazer um João Severiano da vida. E graças a Deus foi, porque eu ia morrer de fome, né, João? Eu não sabia marcar ninguém. Graças a Deus eu fui com uma 8 ali, deu para enganar um pouco. E Camel, com tantos ídolos e tantos craques no Rio Grande do Sul, de repente o Braulio é escolhido para ser homenageado pela Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. O que te representa isso? Ah, me representa muito. Fico muito lisonjeado, honrado, orgulhoso disso, porque eu tenho uma frase, que eu não sei se é do Shakespeare, que diz assim, a gente pode enganar pouco por pouco tempo, mas jamais a gente vai enganar muito por muito tempo. E a tia, que é um cara super inteligente, sabe, de futebol, a tia não enganei. Então, a muitos eu não devo ter enganado. Aqueles que eu enganei por pouco tempo, hoje não sei nenhum. Mas alguns se enganaram contigo. Ah, é verdade. Agora tem razão. Alguns se enganaram muito. Tá entendendo? Entendi demais. Captei, meu divino mestre. Sucesso, garoto. Esse jogava muito. Obrigado, garoto. Encontrar nessa festa que é homenageado o Coronel Evaldo Poeta, 90 anos e 50 anos presidente do Farroupilha de Pelotas. O senhor não imagina a minha alegria de poder reencontrá-lo? Senhores telespectadores, caro, querido e distinto Bosco, mais emocionado do que eu ninguém ficou e ficará. Prazer, uma alegria imensa, uma satisfação enorme reencontrá-lo aqui neste momento tão importante em que o futebol, conjugando seus esforços, brinda-nos com esse memorável momento e você, como sempre, deixando Pelotas, trabalhando e traçando uma trajetória das mais imponentes, das mais figurantes dentro da política e dentro da mídia. Que você assim continue, para gáudio, para alegria, para a satisfação de todos nós, cumprindo esta missão tão elevada que é a da imprensa. O senhor sabe que a primeira entrevista minha como estagiário da Rádio Universidade Católica de Pelotas foi lá no Farroupilha com o senhor e com o Ernesto Guedes, que o senhor tinha contratado. Depois o senhor mandou embora, porque ele fez uma bobagem no ônibus lá. Eu nunca esqueci disso. Olha, lamentavelmente, pela idade, as cinzas já estão envoltas pelas brumas, melhor dizendo, do tempo. Mas sempre essas coisas marcam e ficam. Mas o futebol se alimenta, se nutre e vive e se revigora com todas essas coisas que acontecem. Por isso, dentro da imprevisibilidade, ele é o que todos nós queremos. É uma arte das melhores e que fecunda todo o nosso entusiasmo, toda a nossa alegria, quando nos defrontamos, quando nos encontramos com você e com todos que militam nessa área que ninguém chuta, só falamos. E o nosso Farroupilha de Pelotas, como é que tá? O senhor continua comandando lá? Não, eu agora sou, pelo estatuto, presidente de honra eterno. Quer dizer, já me arranjaram algo assim, dizendo, olha, você já passou para o outro lado. Não passei para o outro lado ainda. Ainda estou na vertical e não pretendo, com a graça de Deus, tão cedo ficar na horizontal. Mas o Farroupilha vem lutando diuturna e afanosamente, né, claro, para sobreviver. Mas nós haveremos de sobreviver em que pese as circunstâncias, porque o futebol
e pela inteligência, pela sua sabedoria, sabe que o futebol é muito difícil, complicado, porque ele é altamente oneroso. Mas talvez quem saiba, por isso, por mais paradoxal que possa ser, é o que mais apaixona todo mundo quando a bolinha bate na rede, né? Grande abraço para o senhor, um prazer reencontrá-lo. Olha, saúde! Poxa, eu também fico emocionado em lhe rever, jovem, bonito, aí forte, cheio de vida, inteligente e com um futuro promissor. Continue brilhando, porque a vida é assim, trabalhar, 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 mas pensando sempre no amanhã e com a grande preocupação em transformar e ajudar esse Brasil para que ele possa ser um grande Brasil como todos nós desejamos. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas, Eu te amo, vovó. venceu resistências Eu te amo, pai. e conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Tá certo, então. Estamos de volta aqui do Hotel Embaixador, no salão de festas, a festa Os Melhores do Gauchão, organizada pela Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a nossa SEG. Vamos lá aí, roda aí e vamos embora com os homenageados e os convidados deste grande evento. Beto Campos, técnico, campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo, ou seja, de São Borja para o mundo. Parabéns, hein? Obrigado, é verdade. Começamos lá em 82 no São Borja, né? Rodamos esse interior muito aí como jogador até 2001. Sabe que eu lembro de quando o repórter, o time que o São Borja tinha lá. Alcino, que era surdo, o pai do Zé Alcido, Patrício, Cassiá, Sommer e Banana, Máximo e Clóvis, Vadinho, o Hilo de centroavante e o Canhotinho. Verdade ou não? Eu peguei alguns desses aí, depois que isso mais ou menos foi 80, né, 79. Eu comecei em 82 ainda, mas joguei com o Canhotinho, Silmar, depois o Mano, o Fernando, né? O Mano pegava muito do gol, né? Veio pro Inter, ele e o Fernando na época, né? São Borja sempre saiu muitos jogadores de lá. E aí tu saiu de lá e fosse rodar como jogador? Rodei o interior todos, Santa Cruz, depois São Luís de Juí, Novo Hamburgo, Esportivo,
Brasil de Farroupilha, Pelotas, né? Fizemos uma campanha muito boa em 92, né? Passo Fundo, tive aí também quando a gente jogou divisão de acesso, a gente conseguiu ter 7 acessos, né? Foram 20 anos de carreira, em termos de interior, muito boa, assim, situação assim positiva, né, da nossa carreira. Daí que veio a base para o projeto de treinador que chega no ápice agora. Claro que desde lá a gente tem um aprendizado com treinadores que nós trabalhamos, na época os melhores que tinha aqui no estado, né? Daltro Menezes, Ernesto Guedes, Francisco Neto, Tadeu Menezes, Galego, toda essa turma, né? A gente aprendeu muito como jogador e eu trago até hoje isso. Até estava me perguntando esses dias aí no outro programa, né? De antes e o de agora. Eu procuro ficar meio termo, porque eu gosto das coisas de antes, do que eu aprendi, tem muito hoje ainda, né? E claro que hoje tem várias situações novas que a gente também tem que trabalhar para o futebol atual. Bom, tu és campeão gaúcho, nunca no Novo Hamburgo na história aconteceu isso. Depois do Inter, do Grêmio, é o meu time, Guarani de Bagé 2 vezes, aí os outros têm uma. Agora tu tens a consciência, já deve ter botado a bola no chão, que o futebol é ingrato, né? Que não pode viver só da glória e do título, que daqui para frente a cobrança é maior. Com certeza. A gente tem essa experiência já como jogador e como técnico. Eu também, como técnico, já tive 2 títulos na divisão de acesso, que foi com o Avenida em 2011 e o ano passado com o Caxias, né? E a gente foi campeão e acabou não ficando depois, né? Achamos melhor sair. Como agora também no Novo Hamburgo, né? Eu já hoje procurei me desligar do clube, porque eu acho que a conquista foi muito grande e a gente precisa assim agora um tempo para, no momento se surgir algum convite, a gente esteja sem compromisso. Sabe que ontem eu estava conversando com os amigos dizendo isso. O Beto Campos, primeiro, não pode pegar qualquer barca. E mais ainda antes, tem que largar o Novo Hamburgo. Já ganhou, foi campeão, vai jogar a Série D, toma 2 porradas para fora. Infelizmente, o futebol é assim, tu concorda? Sim, a nossa cultura é essa, né, Bosco? Então eu acho que é a hora também de outro profissional lá, né? E a gente vai seguir aí a vida. O momento que se a gente não tiver um convite aí, em seguida eu também quero fazer estágios, né? Já tenho um bem encaminhado no Flamengo, lá com o Rodrigo Caetano. Jogamos junto, a gente tem uma amizade boa, né? Então é importante também disso. Aliás, o Rodrigo Caetano jogava muita bola. Aí é problema de diabetes dele, eu acho que foi, que não deixou ele prosseguir. Mas ele foi um grande jogador. Eu lembro dele, porque eu era repórter na época quando ele surgiu no Grêmio. Então a gente jogou junto no Brasil de Farroupilha, né? E um ano lá junto e sempre a gente mantém contato. E agora ele está lá no Flamengo e a gente está tendo essa possibilidade daqui a pouco de ir lá acompanhar alguns dias lá os trabalhos deles. Agora, em que momento, eu estava falando com o Júlio Santos antes, em que momento que vocês firmaram mesmo, olha, dá para ir mais na frente, olha, dá para ir mais um pouquinho, daqui a pouco, olha, dá para ganhar o título. Teve esse momento ou não? Sim, nós desde o começo da primeira fase, nós colocamos alguns objetivos, né? Primeiro, todo clube do interior com investimento baixo pensa, escapar do rebaixamento. Escapou do rebaixamento está muito próximo de situação de 2, 3 pontos para classificar para outra fase. Nós conseguimos mais, fizemos 6 vitórias na sequência, nos primeiros 6 jogos. Já escapou do rebaixamento, já classificamos e já está praticamente entre os 4 melhores. Aí vieram 2 derrotas, meio balançou, mas vocês retomaram de novo. Aí nessa retomada que foi o segundo momento que, principalmente para mim, comissão técnica, vi que nós tínhamos ultrapassado uma dificuldade que é normal da competição, né? E chegamos muito forte para os mata-mata. Passamos pelo São José com 2 vitórias, super difícil, né? Os jogos contra o São José, uma equipe que tinha 2, 3 anos juntos, mesma comissão técnica. E aí o Grêmio. Aí quando você passa pelo Grêmio, com certeza, né, teria condição também de passar pelo Inter e ser campeão. Cara, sucesso. Não te atira, que agora está com a bola cheia. Eu conheço vários amigos técnicos que aparece a barca, vai lá, aí o mês tem 120 dias, aí não contrata.
Sucesso pra ti, boa caminhada e Deus te proteja, velho. Tá bom? Obrigado. Um abraço. Quem não lembra do trio ABC, hein? Agomar, Barreto e Cavalheiro. Que bom te reencontrar. Agomar Martins, grande árbitro. É verdade, é uma satisfação também lembrar que a dupla do B e o C já se foram, né? Só o B foi. Não, Só o Barreto. e o Cavaleiro também, me falei. Foi, Cavaleiro também? Essa o A, eles que não se lembram. Mas o A vai demorar, o A do Agomar vai demorar. A verdade é o seguinte, eu quero cumprimentá-los por essa brilhante festa. Viu? Estão bem, né? Diz que tu está bem, continua bem. Os cronistas esportivos têm que se reunir para homenagear também, né? As grandes personalidades, não? Porque hoje a gente sabe quem apita, mas tu tens uma história que é provavelmente tu, Carlos Martins e tanta gente aí que os mais jovens nem lembram disso. Já faz, eu acho que faz quase 20 anos ou mais de 20 anos faz. Cansei de ir nos jogos do Guarani e do Bagé para te vaiar lá, porque eu era guri, aí depois virei jornalista e repórter, fui te entrevistar. Aprendi. Começou xingando e depois vai elogiar, né? Esse é o final, é isso. Você da FIFA que ano? Eu fui da FIFA em 66, 64. Fiquei até o fim, até quando eu parei a carreira. Tu encerrasse que ano? 78, quando eu fui para a reserva do Exército. 78? Também parei da arbitragem. Foi em 78, aprendi 18 anos. Quantos grenais tu apitaste? 20 e poucos, eu não sei quantos. 20 e poucos? 20 e poucos. Foi mais ou menos 20, 24, 25, né? Mas apitei em todo o Brasil também. Maracanã, São Paulo. E as decisões de todos os campeonatos do Brasil, eu era solicitado e eu ia lá. Eles achavam que eu era bom, eu era pequeno, né? Então eles agradavam porque eu era pequeno, eles podiam bater em mim e eu ia lá. O Castrinho hoje é o presidente do sindicato, que é militar também. Por que na época quase tudo era militar? Pedro Ivo Reis e o Cláudio Pinto, hein? Quem mais? Tiburski, Cláudio Pinto, outro... Te aposentou como quê? Como capitão? Não, como tenente. Não quis esperar mais. Era brigada, milico, né? Porque eu acho que pela imposição, né? Pela própria função de militar, tu tem já aquela autoridade. Foi o respeito, Agomar? Formação de liderança e respeito, né? E tem que comandar. Agora, que não comanda, tá ralado. Essa é a verdade. Tá fazendo agora o quê? Canta de vez em quando? Não canto mais. Eu tive 2 AVC e com isso eu não cantei mais porque a memória se foi. Mas eu construí, eu fiz 14 edifícios em Porto Alegre e um lá... Motel, tem motel lá ainda não? Temos motel ainda, temos 3. E fiz também um grande edifício lá em Gramado. Tido e a vida como um dos melhores. Eu construí, não parei até agora. O que tu acha dessa arbitragem que está aí hoje? Para mim é o seguinte, esse dia eu disse, tem juiz aí que se esconde atrás do cartão, para não ter responsabilidade. 5 minutos de jogo ele dá um cartão, que nem era falta de cartão. Aí quando tem que dar o cartão, aí ele é obrigado a expulsar. Na verdade, eu te confesso que eu não acompanho mais o futebol. Não assiste mais? Não acompanho, desde que fui para a reserva, eu não acompanho. Eu sou jornalista também. Sei disso, sei que tu te formaste, fizesse o curso. Eu também fiz direito, mas não exerci nenhuma. Tentei, mas não deu para seguir como... Queria que eu comentasse a arbitragem e não deu, não dava. Muito doente naquela época, né? Tá bem, tá em forma, hein? Grande abraço, Agomar. Agomar, Castrinho, cuida aí do nosso ídolo aí, que agora tu vai encontrar lá, tá sentado lá, Coronel Poeta, até hoje é presidente do Farroupilha de Pelotas, tá lá sentado, 90 anos, e preside o Farroupilha até hoje. Então não tá muito mais velho que eu, porque eu tô com 86. Tá em forma, grande abraço, grande abraço. Abraço.
O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Grande alegria, rapaz, encontrar João Carlos Belmonte, o melhor de todos os repórteres esportivos. Não, tu sabe que é verdade. Era tu e o Denis Menezes no Brasil todo e vocês eram, inclusive, muito amigos são, hein? Somos ainda, claro, Manauara Denis Menezes, né? E o outro dia tinha um senhor falando comigo, disse, pô, sabe quem é que mandou um abraço para ti? O Fausto Silva. Eu disse, mas não vale, o Fausto Silva foi meu colega, porque a origem dele era repórter esportivo, né? O Faustão manda sempre. Um dia ele mandou um abraço pro Lupe Martins. Aí eu mandei um e-mail para a produção, disse, olha, Lupe Martins faleceu, porque ele manda sempre pro Lazer, para ti, que ele foi repórter há muito tempo, né? Muito tempo, pro Ranzolin, pro Lauro, ele fala muito, foi repórter, e era muito engraçado como repórter. Mas, Bosco, eu queria registrar, com a tua permissão, a festa da nossa associação, da SEG, que eu acho que é uma coisa realmente que tem que ser feita, né? E hoje eu vou ter a honra de ser homenageado, vou ganhar medalhas, a Comenda Cid Pinheiro Cabral, que foi o nosso primeiro presidente, e eu tenho orgulho de dizer que uma das profissões que eu exerci na minha vida foi a de motorista de Cid Pinheiro Cabral na Copa de 70 no México. Lá em Guadalajara, nós alugávamos tínhamos um carro alugado e o Cid não queria dirigir, eu era o motorista dele com muito orgulho. Então, é uma coisa maravilhosa a gente em vida receber uma homenagem. Claro que para ser nome de rua tem que morrer, mas pelo menos... Mas aí tu deixa comigo, nome de rua e de praça, tu deixa comigo. Tá bem, mas eu acho muito importante que a entidade de classe faça isso que a SEG está fazendo, né? Eu trouxe, inclusive, a minha carteirinha da SEG, né? Eu estou sem óculos, São Paulo. 7576, eu sou o associado número 95, imagina. Né? Hoje nós temos milhares, né? Quantos craques tu visse surgir, quantos craques tu visse afundar, quantos projetos de craque que não venceram? Dezenas, né, Bosco? Porque, e são equívocos nossos, né? A mídia esportiva acerta e erra. A banca paga e recebe. Quantos jogadores que nós dissemos, esse vai longe, esse será craque, e ficaram na curva do caminho. E outros que a gente não acreditava, né, se transformaram em grandes jogadores, alguns até em craques. Mas isso é da vida. Isso é assim, isso acontece em qualquer profissão. Quantos furos de reportagem? Lembras de algum aí, não? Não. Eu sou modesto, Bosco, é melhor. Não, eu lembro que eu já trabalhava lá na Guaíba. Teve um treino do Inter que tu fosse de manhã, cedo para o estádio Beira-Rio, te escondesse nas cabines de imprensa. O treino era às 4 da tarde, tu estava lá, viste todo o treino que era fechado. Lembra disso? Eu lembro, eu acho que era o Ernesto Guedes, o treinador, eu recebi a informação. Então,
É a vida de repórter. Repórter é assim, às vezes acontecem coisas, né, que tu nem espera que possa acontecer e acaba acontecendo. Mas isso é assim. Agora, eu quero fazer um outro registro também, porque senão as pessoas vão dizer, puxa, ele vai lá e fala só dos colegas e não fala do Novo Hamburgo. Foi um título para lá de merecido, foi um título merecidíssimo. Acho que foi uma campanha extraordinária, né? Um time com uma folha salarial baixíssima, né? Mas só o salário do Paulão do Inter, que não joga nada, paga a folha toda do Novo Hamburgo. A folha do Novo Hamburgo, pelo que sei, Bosco, não passa de 200 mil. Aliás, nem chega a 180. E foi um time com padrão de jogo, foi um time que realmente mereceu, né? Então, tá de parabéns o Novo Hamburgo. Depois de repórter, comentarista esportivo. E tu consegue hoje acompanhar o futebol todo, não? Porque tem futebol todos os dias na televisão, né, Belmonte? Muito. Futebol em excesso até, né? Então a gente tem que selecionar. Eu, por exemplo, no Campeonato Nacional, como eu tenho condições, né, pelo tempo que trabalhei, de frequentar os 2 estádios, né, eu escolho o jogo, eu sou seletivo e a pessoa tem que ser seletiva. Se tiver um Grêmio e Flamengo, né, em Porto Alegre e o Inter contra um time da Série B que está na A, agora no caso não é o caso do Inter, mas eu, por exemplo, no campeonato do ano passado, quando tinha um jogo bom, Beira-Rio, Inter e Palmeiras, eu ia ver Inter e Palmeiras porque no outro dia era Grêmio e Figueirense, ou o contrário. Então a gente tem que realmente selecionar, né? Não dá, é muito futebol, né, Bosco? Que coisa boa, né? Porque eu devo tudo que construí na minha vida ao futebol. Eu costumo dizer isso também. Eu devo tudo, claro. Eu sou agradecido ao futebol. Pelo contrário, eu jamais né, viraria do prato que comi durante tantos anos e fiz toda a minha carreira e toda a minha vida graças ao futebol. Então eu acho que o excesso de jogos, né, é uma coisa que fez com que o público fosse selecionando. E é isso que tem que ser, né? Já que nós estamos falando nisso, tu lembras quem foi que colocou uma bola na frente da casa e botou, dizia assim, graças, vieja? Quem foi? Eu não lembro. Ah, não, foi Di Stéfano. Di Stéfano. E eu tive o prazer de conversar muitas vezes com o Di Stéfano. E teve uma Copa do Mundo das muitas que eu fiz, que ele estava como comentarista, né? E eu até fiz referência a isso aí. Foi uma estátua que ele botou, né? Ele botou uma estátua, botou uma bola, né? E embaixo escreveu gracias, vírgula, vieja. Coisa de argentino, né? Mas eu acho que foi uma das grandes homenagens para o futebol feita pelo Di Stéfano, que foi presidente de honra do Real Madrid. Imagina, um ídolo argentino, né? Respeitado até hoje. Mas era um craque, né? Era um craque. O Real Madrid tinha um timaço, era uma coisa espetacular. Del Sol, Puskás, Di Stéfano. Foi naquele time que o Evaristo de Macedo jogou ou muito depois, Evaristo? Depois, o Evaristo, depois. Esse time do Di Stéfano é o time do Puskás, né? O Puskás, eu tive a oportunidade de conversar muito com o Puskás em Atenas, na Grécia, em 1973, quando foi o Internacional fazer a sua primeira excursão internacional. O Puskás era treinador do Panathinaikos. E como ele jogou na Espanha, ele falava espanhol fluentemente. E eu fui a um treino do Panathinaikos e disse que queria fazer uma entrevista com o Puskás. E ele disse-me, depois do treinamento, aí eu fiquei, bom, me passou um cachorro, como a gente dizia, né? E eu fiquei esperando. Aí ele veio, sentamos na arquibancada, tenho foto, inclusive, e ficamos 1h30 conversando sobre futebol. E eu tive que encerrar, porque eu estava atrasado, né? Mas imagina, encerrar uma conversa com o Puskás. E eu levei dessa conversa uma frase que é a verdadeira definição do futebol feita pelo Puskás. Ele disse, em espanhol, eu vou dizer, em português, claro, né? Futebol é uma coisa muito simples. Com a bola, joga. Sem a bola, marca. É dele essa frase.
Belinho, Bosco, que bom obrigado, te ver. Obrigado. Sucesso pra ti. Obrigado, querido. Beijo, velho. Tá Obrigado. bom? Então, estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte. É o nosso encontro de todos os fins de semana. Como eu disse lá na abertura, hoje completando 27 anos no ar, fazendo melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Muito obrigado aos nossos parceiros comerciais, muito obrigado às pessoas que nos incentivaram, muito obrigado às pessoas que nos recebem, que nos concedem entrevistas, que conversam conosco. Vou repetir, 27 anos ininterruptos no ar, o programa Encontro do Esporte. Espero que vocês tenham gostado deste grande evento organizado pela Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Um grande abraço a todos e até o próximo fim de semana.